O sargento Zack Tanner saiu de sua cápsula de desembarque para o solo roxo do mundo alienígena, apertando os olhos sob o brilho intenso dos sóis binários. O resto de sua equipe emergiu atrás dele, armas em punho. A atmosfera é respirável, disse Zack, verificando seu scanner de pulso. Sem sinais de ameaças imediatas, parece que estamos limpos por enquanto. O soldado Jenkins chutou um aglomerado de cogumelos azuis cintilantes. Que tipo de buraco de merda nos mandaram desta vez? Cale a boca, Jenkins! Zack retrucou. Temos um trabalho a fazer. O comando disse que uma de nossas sondas espaciais profundas captou algumas leituras, disse ele. E energia estranhas vindas daquelas ruínas além daquela colina. Nossas ordens são investigar e relatar. Ruínas? Você quer dizer aquele monte de pedras em ruínas? Perguntou a soldado Hernandes, gesticulando com seu rifle de pulso. Isso mesmo. A inteligência sugere que pode ser algum tipo de templo alienígena antigo. Possivelmente do Soxcar. Aquela raça de humanoides beligerantes com quem nos envolvemos no setor Antares no ano passado. Eu odeio esses caras, disse Jenkins. Ainda tenho pesadelos sobre suas táticas brutais e maneiras sanguinárias. Zack o ignorou e acenou para a equipe. Avançar. Cortem a conversa. E fiquem alertas. Não sabemos com o que estamos lidando aqui. Podem ser armadilhas, defesas automatizadas, ou sabe-se lá que merda alienígena. Fiquem atentos. Eles avançaram cautelosamente, mantendo-se em cobertura onde podiam. A paisagem era desolada e ameaçadora, cheia de rochas pontiagudas e vegetação retorcida e atrofiada. Um vento quente e árido gemia pelas planícies, carregando um fedor acre. À medida que se aproximavam das ruínas, Zack conseguia distinguir mais detalhes através da ampliação do visor de seu capacete. A estrutura parecia ser uma pirâmide assimétrica e baixa, construída com blocos ciclópicos de pedra negra corroída. Símbolos estranhos e entalhes desgastados cobriam sua superfície. Vários dos blocos próximos ao pico haviam desmoronado, revelando aberturas escuras para o interior. Bem, este lugar não parece nada alegre, disse Jenkins. Hernandes, você está captando alguma leitura de energia. A cabo estudou seus aspectos portáteis. Afirmativo, registrando fortes emanações vindas de dentro da estrutura, nada como eu já via antes. Essas leituras estão fora da escala. Chega de ficar olhando, disse Zack. Vamos entrar. Jenkins, Hernandes, cubram nossas costas. Chang, Kowalski, comigo ativem as câmeras dos capacetes e fiquem atentos. Eles se alinharam junto a um portal triangular escancarado e ligaram as luzes de inundação montadas nos rifles antes de prosseguir para dentro. Os feixes cortaram a névoa empoeirada e perfuraram uma escuridão opressiva. O ar estava parado e sufocante. O corredor levava a uma grande câmara abobadada no coração do templo, bancos incongruentes de máquinas e painéis de controle de aparência elegante e de alta tecnologia alinhavam as paredes, zumbindo e piscando. Mas a atenção de Zack foi imediatamente atraída para a característica central da sala. Bem, olá, bonitão, Jenkins brincou. No centro da câmara estava uma estátua imponente esculpida em pedra negra brilhante, facilmente com 3 metros de altura. Ela retratava um poderoso humanoide masculino, com traços esculpidos severos e nobres. Cabos grossos saíam de portas na estátua para a maquinaria alienígena. O que você acha que é? Perguntou Hernandes. Algum tipo de deus alienígena. Talvez, disse Zack, Kowalski, Chang, façam varreduras e coletas de amostras de tudo. Eu quero um estrondo trovejante sacudiu o templo, fazendo-os cambalear. Poeira caiu do teto de pedra antiga,
Alarmes soaram do equipamento alienígena. Eles correram para a saída, mas uma forma blindada e corpulenta bloqueou seu caminho. Era humanoide, com quase 2 metros de altura, com ombros maciçamente largos e músculos ondulantes visíveis sob seu traje preto justo. Um capacete temível ocultava suas feições. Ele carregava um machado de batalha de 2 cabeças de aparência feroz em suas mãos poderosas. Soxgar, Zack disse. Afastem-se, afastem-se. Eu cuido disso. O guerreiro alienígena lançou um desafio e avançou, balançando seu machado em um arco assobiando. Zack se abaixou sob o golpe e enfiou seu ombro na seção média do Soxgar, empurrando-o para trás. Eles trocaram golpes em uma luta corpo a corpo furiosa. O rifle de pulso de Zack foi esquecido enquanto ele lutava com o alienígena corpo a corpo. O Soxgar era imensamente forte, mas Zack era mais rápido. Sua agilidade humana permitia que ele evitasse o pior dos ataques do alienígena. Ele conseguiu se posicionar atrás do Soxgar e prender seu braço em volta do pescoço dele em um estrangulamento. O alienígena se debatia e se contorcia, mas Zack segurou firmemente, apertando com toda a sua força. Com um último estremecimento convulsivo, o Soxgar ficou inerte. Zack o soltou, e o corpo maciço tombou no chão, com um estrondo. Ofegante, Zack se virou para sua equipe. Eles estavam olhando para ele com admiração. Caramba, sargento! Disse Jenkins. Isso foi coisa de herói de ação. Zack dispensou o elogio, fazendo uma careta enquanto seu corpo machucado protestava. Apenas fazendo meu trabalho. Agora vamos sair daqui. Um som de campainha veio da maquinaria alienígena, fazendo todos se encolherem. Zack se virou para ver uma tela holográfica ganhar vida acima dos painéis de controle. A imagem mostrava uma vasta cidade Soxgar. Suas torres elegantes brilhando sob um sol alienígena. Centenas de guerreiros marchavam e treinavam em perfeito uníssono, se preparando para a guerra. Droga! Zack respirou. Os Soxgar estavam se preparando para liberar seus exércitos em uma galáxia desprevenida mais uma vez. Ele tinha que avisar a Terra, a Aliança. Outra campainha e uma nova imagem apareceu. Um pátio de jardim exuberante cheio de dezenas de belas fêmeas humanoides. Elas estavam vestidas com vestidos diáfanos que deixavam pouco à imaginação. Seus corpos esguios balançavam sinuosos ao som de alguma música inaudível. Seus olhos ardiam com fome indisfarçada enquanto olhavam para fora da tela. Uma voz alienígena retumbante emanou da maquinaria, falando em inglês estranhamente acentuado, mas compreensível. Humano, você derrotou Clicut, nosso campeão mais feroz em combate singular. Pelos antigos ritos de nosso povo, você ganhou o privilégio de acasalar com nossas fêmeas. Você deve gerar a próxima geração de guerreiros Soxgar e fortalecer nossa espécie com seus genes superiores. É uma grande honra. Você tem até o próximo alinhamento solar para completar o dever sagrado. Se você não, a imagem mudou novamente para uma visão da Terra, cintilando azul e verde vulnerável. Seu mundo sofrerá as consequências. A transmissão foi cortada, deixando Zack parado de boca aberta em silêncio atordoado enquanto as implicações afundavam. Em algum lugar à distância, um gongo começou a soar, baixo e ominoso. As fêmeas na tela começaram a se contorcer com maior intensidade. Seus olhos perfurando... Seus olhos perfurando Zack. O sargento, Jenkins disse, coçando a cabeça. Aquela coisa acabou de dizer,
Porque pareceu muito que você acabou de ser convocado para ser o doador de esperma mais ocupado da galáxia. Cale a boca, Jenkins, Zack e Hernandez, disseram em uníssono. Zack passou a mão pelo rosto. Isso estava além de fubá. Em algum lugar do universo, os deuses da guerra estavam rindo dele. Parabéns pela promoção a galã intergaláctico, senhor, Kowalski disse, dando-lhe um tapa no ombro. Acho que sabemos quem vai comprar a primeira rodada de penicilina espacial de volta à base. Eu odeio todos vocês, Zack gemeu. Eu deveria ter sido um maldito contador. Ele olhou de volta para a tela onde as fêmeas Soxgar ainda estavam se movendo provocativamente, chamando-o com olhares sedutores e carícias sensuais de seus próprios corpos. Estou tão ferrado, Zack disse, não de um jeito divertido. Zack andava de um lado para o outro em frente à tela alienígena, sua mente correndo. Isso tinha que ser algum tipo de piada doentia. Um programa de câmera escondida. A qualquer momento, um apresentador presunçoso surgiria de trás de uma rocha e gritaria: Surpresa! Mas à medida que os segundos passavam e nenhuma revelação desse tipo vinha, a sensação de afundamento no estômago de Zack só aumentava. Isso era real. De alguma forma, através de alguma lógica alienígena distorcida, ele havia sido escolhido para... Ele não conseguia nem se forçar a pensar nisso. Ordens, sargento. Hernandez perguntou, sua voz cortando seus pensamentos em espiral. Zack se sacudiu. Certo. Ele ainda estava no comando aqui. Ele tinha que se controlar. Pensar nisso logicamente. Ok, ele disse, respirando fundo. Primeiro de tudo, precisamos estabelecer um perímetro, postar uma vigia. Se houver mais daqueles guerreiros Soxgar por aí, não quero que nos peguem com as calças abaixadas, literalmente, ou figurativamente. Jenkins riu disso, mas se encolheu sob o olhar de Zack. Kowalski, Chunk, quero vocês na primeira vigia. Hernandez, veja se consegue contatar o Argon nas comunicações. Precisamos informar o comando da situação. O que você vai dizer a eles, sargento? Kowalski perguntou enquanto verificava a carga de seu rifle de pulso. Desculpe, almirante. Não posso voltar para a extração programada. Fui convocado para engravidar um monte de alienígenas. Volto a tempo para o chá de bebê. Vou dizer a verdade. Zack retrucou. Que fizemos contato com uma força alienígena potencialmente hostil e precisamos de mais instruções. Ele não mencionou a parte sobre suas iminentes obrigações de reprodutor. Uma coisa de cada vez. Enquanto a equipe se movia para cumprir suas ordens, Zack se virou de volta para a tela, ainda mostrando as fêmeas Soxgar se contorcendo. Ele tinha que admitir. No que diz respeito a espécies alienígenas, elas não eram difíceis de olhar. Altas e esguias, com pele levemente escamada em tons de azul e verde. Seus rostos eram estranhamente bonitos, com maçãs do rosto altas, lábios cheios e grandes olhos amendoados que pareciam brilhar com inteligência e profundezas ocultas. E seus corpos, bem, a maneira como se moviam, toda a graça sinuosa e poder contido, despertava algo primal em Zack. Ele sentiu um calor que não tinha nada a ver com o clima árido. Controle esse Tenor. Ele disse para si mesmo, desviando o olhar. Isso não era algum filme pornô de ficção científica barato. Ele era um fuzileiro naval, um profissional. Ele tinha um trabalho a fazer. Mesmo que esse trabalho aparentemente agora incluísse procriação interespécies. Ele foi tirado de seus pensamentos por um grito de Hernandez. Sargento, conseguiu Argon. Zack correu até a cabo, que tinha sua unidade de comunicação montada em uma rocha plana. A pequena tela mostrava o rosto enrugado e sem rodeios do almirante Holloway, o oficial comandante do Argon,
Relatório, sargento. O almirante latiu, sua voz crepitando com estática. Qual é a sua situação? Zack engoliu em seco. Sua boca de repente seca. Como diabos ele deveria explicar essa confusão? Senhor, fizemos contato com o Soxcar. Ele disse, decidindo começar pelo básico. Um de seus guerreiros nos atacou dentro de algum tipo de templo antigo. Neutralizei a ameaça. Mas então recebemos uma transmissão do que parece ser sua liderança. Ele hesitou, olhando para Hernandes, que lhe deu um aceno encorajador. E o almirante perguntou impacientemente. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se no nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. O que essa transmissão disse, sargento? Zack respirou fundo. Senhor, de acordo com o Soxcar, ao derrotar seu campeão em combate singular, aparentemente ganhei o direito de acasalar com suas fêmeas. Houve um... Zack podia praticamente ouvir as engrenagens girando na cabeça do almirante enquanto ele processava essa informação. Como é que é, sargento? Holloway disse finalmente, sua voz perigosamente calma. Eu poderia jurar que você acabou de dizer que os Soxcar querem que você engravide suas mulheres. Isso é afirmativo, senhor. Zack disse miseravelmente. Eles disseram que é algum tipo de rito sagrado que eu tenho que gerar a próxima geração de seus guerreiros para fortalecer sua espécie. Aparentemente, tenho até o próximo alinhamento solar deles para completar o ritual. Se eu recusar, eles ameaçaram atacar a Terra. Outro longo silêncio, então. Para a total descrença de Zack, o almirante começou a rir. Uma gargalhada profunda e sacudida, que continuou até que lágrimas escorressem por seu rosto enrugado. Oh, Tanor! Holloway ofegou, enxugando os olhos. Só você poderia transformar uma missão de reconhecimento rotineira em uma maldita chamada intergaláctica de acasalamento. Zack sentiu seu rosto corar com partes iguais de constrangimento e indignação. Isso era sério, droga. O destino da humanidade estava em jogo. O almirante finalmente se controlou, seu rosto voltando às suas linhas severas habituais. Tudo bem, sargento. Aqui está o que vamos fazer. Você vai ficar parado e esperar por mais instruções. Preciso passar isso para a cadeia de comando, ver como os superiores querem lidar com isso. Enquanto isso não, repito, não se envolve em nenhuma atividade extracurricular com os locais. Entendido, entendido, senhor. Zack disse entre dentes cerrados. Bom, Holloway desligando. A tela ficou em branco. E Zack se encostou na rocha de repente exausto. Bem, Hernandes disse após um momento, isso poderia ter sido pior. Zack lançou-lhe um olhar fulminante. Como exatamente o almirante acha que tudo isso é uma grande piada? Ele provavelmente está contando para toda a frota sobre isso enquanto falamos? Olhe, pelo lado bom, sargento. Jenkins interveio, um sorriso malicioso no rosto. Se tudo isso der errado, pelo menos você entrará para a história como o homem que trançou pela paz. Zack jogou uma pedra nele. Enquanto o esquadrão se acomodava para esperar por mais ordens, Zack encontrou seu olhar sendo atraído inexoravelmente de volta para a tela, ainda mostrando as atraentes fêmeas Soxgar. O que diabos ele ia fazer? Se ele recusasse as exigências do Soxgar, a Terra estaria em risco. Mas se ele seguisse em frente, o destino da humanidade repousaria em seu desempenho no quarto. Sem pressão, certo? Zack fechou os olhos
e encostou a cabeça na pedra aquecida pelo sol, tentando bloquear um insistente pulso de desejo que estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Seria um longo alinhamento solar. As horas rastejavam com uma lentidão agonizante, enquanto Zack e seu esquadrão esperavam por mais instruções do Argon. Os sóis binários cruzaram o céu e começaram a se pôr, pintando a paisagem alienígena em tons de laranja queimado e roxo profundo. Zack tentou se manter ocupado, verificando e rechecando seu perímetro, monitorando as comunicações em busca de qualquer sinal de atividade. Mas sua mente continuava voltando às fêmeas Soxgar e sua dança sinuosa e atraente. Como seria, ele se perguntou, acasalar com uma espécie alienígena? Seria fisicamente possível. Os Soxgar pareciam suficientemente humanoides, mas poderiam haver todos os tipos de diferenças ocultas na anatomia e biologia. E quanto às implicações culturais, os Soxgar claramente valorizavam muito a proeza marcial e a superioridade genética. Eles esperariam que ele lutasse por seu lugar na hierarquia deles para provar seu valor como parceiro. O pensamento enviou um arrepio de excitação através dele, seguido imediatamente por uma onda de culpa. Ele não deveria estar pensando nisso, droga! Ele era um fuzileiro naval, não um adolescente cheio de hormônios. Ele tinha um dever para com seu esquadrão, para com seu planeta, um dever que aparentemente agora incluía relações interespécies. Zack foi arrancado de seus pensamentos, cada vez mais lascivos, por um grito de Kowalski. Sargento, movimento no perímetro. Zack estava de pé em um instante, rifle. Kowalski disse, espiando através da mira de seu rifle. Eles são grandes, sargento. Muito grandes. O coração de Zack, mais guerreiro Soxgar, vindo para terminar o que seu campeão havia começado, ou algo pior. Ele acionou suas comunicações. Hernandez, alguma notícia do Argon? Negativo, sargento. A cabo respondeu, frustração evidente em sua voz. Não consigo contatá-los. Algo está bloqueando nosso sinal. Zack praguejou baixinho. Claro, os Soxgar os tinham exatamente onde queriam. Isolados e sem apoio, táticas clássicas de dividir e conquistar. Bem, se os Soxgar queriam uma luta, ele com certeza daria uma luta. Ele com certeza daria uma luta. Ele com certeza daria uma a eles. Tudo bem, ouçam, ele late. Temos hostis se aproximando. Há uma linha de tiro estabelecida ao longo da crista. Jenkins Hernandez. Jenkins, quero vocês nos flancos. Chang, Kowalski, vocês estão comigo no centro. Campos de fogo sobrepostos. Como treinamos? Um coro de sim. Sargento soou enquanto o esquadrão se apressava para tomar suas posições. Zack respirou fundo, tentando acalmar a adrenalina que corria por suas veias. Era isso. Hora disso. Hora de ver do que esses Soxgar eram realmente feitos. O primeiro dos alienígenas surgiu na crista e os olhos de Zack se arregalaram de choque. Eles eram Soxgar, sim, mas não guerreiros. Eram fêmeas, dezenas delas, movendo-se com a mesma graça sinuosa que ele havia visto na tela. Mas em vez de vestidos diáfanos, elas usavam armaduras justas que acentuavam cada curva e plano de seus corpos esguios. Elas carregavam uma variedade de armas de aparência ameaçadora, lâminas curvas, chicotes farpados, rifles de energia elegantes, e todas estavam olhando diretamente para ele, seus olhos amendoados brilhando com uma intenção predatória. Zack engoliu em seco,
seu dedo apertando o gatilho de seu rifle. Não atirem, ele ordenou, sua voz rachando ligeiramente. Vamos ver o que eles querem. As fêmeas Soxgar desceram a crista como uma maré de graça letal e elegante, espalhando-se para cercar o esquadrão humano. Elas se moviam com a coordenação de uma matilha de lobos, cada uma perfeitamente sincronizada com suas irmãs. A que estava na frente, uma beleza escultural com escamas azuis iridescentes e olhos violetas penetrantes, deu um passo à frente e levantou uma mão com garras em um gesto que Zack esperava ser de paz. Humano, ela disse. Sua voz um ronronar rouco que enviou arrepios pela espinha de Zack. Eu sou Zalara, primeira consorte do Soxgar. Viemos escoltá-lo até as câmaras de reprodução. Zack piscou, sua mente girando, câmaras de reprodução. Primeira consorte. Em que diabos ele havia se metido? Ele lambeu os lábios subitamente secos, tentando encontrar sua voz. Olha, Zalara, não é? Eu realmente aprecio a oferta, mas receio que haja um mal-entendido. Não vou a lugar nenhum com você. Zalara inclinou a cabeça para o lado, um sorriso predatório brincando nos cantos de seus lábios cheios. Não foi uma oferta humana. É um dever sagrado decretado pelos ritos antigos do nosso povo. Você provou seu valor em combate. Agora deve provar sua virilidade. Ela deu um passo mais perto, sua armadura rangendo com o movimento. Zack lutou contra o impulso de dar um passo para trás, para colocar alguma distância entre ele e essa tentadora alienígena. E se eu recusar, ele conseguiu dizer, sua voz soando tensa até para seus próprios ouvidos. O sorriso de Zalara se alargou, mostrando um lampejo de dentes afiados como agulhas. Então nós o levaremos à força, de uma forma ou de outra, humano. Sua semente se misturará com a nossa. É inevitável. A mente de Zack correu, desesperadamente tentando encontrar uma saída para essa situação. Ele não podia lutar contra elas, não sem arriscar seu esquadrão. E ele não podia ceder às suas exigências, não sem trair tudo o que representava como fuzileiro naval. Mas que escolha ele tinha? O destino da Terra estava em jogo. Se ele recusasse o Soxgar, eles certamente cumpririam sua ameaça de atacar seu mundo natal. Bilhões de vidas apagadas por causa de seu orgulho teimoso. Não. Ele não podia deixar isso acontecer. Ele não deixaria. Lentamente e deliberadamente, Zack abaixou seu rifle. Tudo bem, ele disse. Sua voz oca de resignação. Eu vou com você, mas... meu esquadrão. Não esquadrão bem comigo. Não vou deixá-los para trás. Zalara inclinou a cabeça. Isso é entre você e as consortes. Zack assentiu e se virou para seu esquadrão, que observava com expressões que variavam de confusão a descrença total. Abaixem as armas, ele ordenou, sua voz não admitindo discussão. Vamos com eles, Hernandez. Você está no comando até eu voltar. Mas, sargento, Jenkins começou a protestar, mas Zack o cortou com um olhar severo. Isso é uma ordem, soldado. Eu vou ficar bem. Apenas continue tentando contatar o Argon. Informe-os do que está acontecendo. Com isso, ele se virou de volta para Zalara e abriu as mãos em um gesto de rendição. Conduza o caminho. Com sorte. O sorriso de Zalara se tornou triunfante enquanto ela gesticulava para suas irmãs cercarem Zack. Elas formaram uma formação ao redor dele, um escudo vivo de corpos elegantes e mortais, e começaram a marchá-lo para longe do templo em direção ao coração do acampamento Soxgar.
Enquanto caminhavam, a mente de Zack era um turbilhão de emoções conflitantes. Medo, certamente, diante da perspectiva do que estava por vir. Raiva por estar sendo forçado a essa situação impossível. Mas havia algo mais também, espreitando sob a superfície. Um arrepio escuro e primal à ideia de acasalar com essas criaturas exóticas e perigosas. Ele tentou reprimir o sentimento, focar em seu dever, no destino de seu planeta. Mas, a cada passo, a cada roçar do corpo armado de Zalara contra o dele, isso se tornava mais forte, mais insistente. Quando chegaram às câmaras de reprodução, um vasto espaço cavernoso iluminado por tentáculos bioluminescentes pulsantes, Zack estava travando uma batalha perdida contra seus próprios desejos traiçoeiros. Zalara se virou para ele, seus olhos violetas ardendo como uma fome mal contida. "Prepare-se, humano." Ela ronronou, suas garras deslizando pela frente de sua armadura em uma carícia provocante. "Os ritos estão prestes a começar." Zack respirou fundo, seu coração batendo forte no peito. O que quer que acontecesse a seguir, uma coisa era certa. O destino da humanidade repousava sobre seus ombros e sobre seu desempenho nas câmaras de reprodução. As câmaras de reprodução eram diferentes de tudo que Zack já tinha visto. O vasto espaço circular era dominado por um enorme estrado elevado no centro, sua superfície coberta por peles exóticas e sedosas e sedas cintilantes. Tentáculos pulsantes de bioluminescência lançavam um brilho suave e de outro mundo na sala, e o ar estava pesado com um cheiro almiscarado e intoxicante que fazia a cabeça de Zack girar. Zalara o conduziu em direção ao estrado, sua mão com garras repousando possessivamente na parte inferior de suas costas. Os outros consortes se espalharam ao redor deles, seus corpos esguios ondulando em uma dança hipnótica e sensual. "Contemplem, irmãs", declarou Zalara, sua voz ressoando pela câmara. "O campeão que será o pai da próxima geração de guerreiros Soxgar." Um coro de gritos trêmulos e ululantes se ergueu das fêmeas reunidas, seus olhos amendoados brilhando de antecipação. Zack sentiu uma onda de orgulho masculino primal, com a aprovação óbvia delas, mesmo que uma parte dele recuasse por ser objetificado dessa maneira. Zalara se virou para ele, seu olhar violeta ardendo. "Remova sua armadura." "Humano," ela ordenou. "Deixe-nos ver o corpo que em breve se unirá ao nosso." Zack hesitou, suas mãos pairando sobre os fechos de sua armadura marcada pela batalha. Era isso? O momento da verdade. Uma vez que ele se despisse, não haveria volta, ele estaria comprometido com esse ritual de reprodução insano para o bem ou para o mal. Ele pensou em seu esquadrão, esperando ansiosamente do lado de fora das câmaras, no Argon ainda em órbita, inconsciente do drama que se desenrolava na superfície do planeta, na Terra, seu mundo natal. Ignorante do fato de que seu destino repousava sobre seus ombros e sobre seu desempenho no quarto. Zack respirou fundo, se preparando. Então, com um movimento decisivo, ele começou a desabotoar sua armadura, deixando as placas pesadas caírem no chão com um estrondo. Os consortes observavam famintos enquanto ele se despia, seus olhos percorrendo seu corpo musculoso com apreciação disfarçada. Zack sentiu um rubor de calor subir ao seu rosto, mas ele se forçou a encontrar seus olhares firmemente, recusando-se a mostrar qualquer sinal de fraqueza ou hesitação. Quando ele estava apenas com sua roupa de baixo justa, Zalara avançou, suas garras traçando provocativamente seu peito. "Magnífico," ela ronronou, sua voz baixa e rouca. "Você será um bom parceiro humano." Ela começou a circular lentamente ao seu redor, seus olhos absorvendo cada detalhe de seu físico. Os outros consortes seguiram o exemplo,
suas mãos estendendo-se para acariciar seus braços, suas costas, suas coxas. Zack estremeceu ao toque delas, sua pele formigando com uma estranha sensação elétrica. Os ritos começarão com um teste de resistência. Adendo Zalara parando na frente dele. Você deve provar sua resistência, sua capacidade de satisfazer as necessidades dos consortes. Você está pronto, humano. Zack engoliu em seco, sua boca de repente seca. Ele tinha a sensação de que sabia que tipo de resistência estava falando. Mas ele assentiu de qualquer maneira. Seu maxilar firme com determinação. Estou pronto, ele disse. Sua voz áspera com desejo mal contido. Vamos fazer isso. Zalara sorriu, um lampejo predatório de dentes. Excelente! Ela... Antes que Zack pudesse reagir, ele foi engolfado por uma maré de corpos elegantes e escamosos. Mãos com garras rasgando sua roupa de baixo, despindo-o em segundos, deixando-o nu e exposto diante dos olhares famintos delas. Ele ofegou ao sentir o toque delas em sua pele. 1000 pontadas elétricas de sensação que enviaram ondas de prazer correndo por seus nervos. Os consortes estavam por toda parte. Suas formas sinuosas pressionando-se contra ele de todos os lados, sua respiração quente e pesada em seus ouvidos. E então, para seu choque, ele sentiu uma mão fechar-se ao redor de sua masculinidade, já tensa de necessidade. Ele olhou para baixo para ver Zalara ajoelhada diante dele, seus olhos violetas brilhando com malícia, enquanto ela começava a acariciá-lo com movimentos lentos e deliberados. Vamos ver quanto tempo você pode suportar as atenções dos consortes, humano. Ela ronrou, sua língua dardejando para prová-lo. Vamos testar sua resistência. A cabeça de Zack caiu para trás, com um gemido enquanto Zalara o tomava em sua boca. Sua língua bifurcada girando ao redor de seu comprimento com a habilidade de derreter a mente. Os outros consortes se juntaram, suas mãos e bocas percorrendo seu corpo, provocando e acariciando cada centímetro de sua pele. Era demais. Muito rápido. Os sentidos de Zack estavam sobrecarregados, sua mente girando de prazer, enquanto as fêmeas Soxgar trabalhavam nele com determinação singular. Ele podia sentir seu clímax se formando já, uma onda de êxtase ameaçando desabar sobre ele a qualquer momento. Mas ele cerrou os dentes, lutando contra isso com cada grama de força de vontade que possuía. Ele não podia ceder, ainda não. Não até provar-se digno dos consortes, do dever sagrado que lhe fora imposto. Ele perdeu a noção do tempo enquanto os ritos continuavam, seu mundo se estreitando em uma névoa de sensação e necessidade. Os consortes eram implacáveis, suas habilidosas ministrações o levando à beira da loucura repetidamente, apenas para puxá-lo de volta no último momento, deixando-o ofegante e tremendo com a liberação negada. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Zalara se afastou, seus olhos violetas brilhando de satisfação. Basta! Ela declarou, sua voz ressoando pela câmara. O humano provou sua resistência. Ele é digno de acasalar com os consortes. Um grito de aprovação subiu das fêmeas reunidas, suas vozes se misturando em uma cacofonia de luxúria primal. Zack desabou contra o estrado, seu peito arfando, seu corpo escorregadio de suor e das secreções almiscaradas dos consortes. Zalara se inclinou perto, sua respiração quente contra seu ouvido. Você fez bem, humano. Ela ronronou. Mas o verdadeiro teste ainda está por vir. Você está pronto para ser o pai da próxima geração de guerreiros Soxgar. Zack olhou para ela, seus olhos ardendo com determinação feroz e primal.
Estou pronto, ele rosnou, sua voz áspera de necessidade. Vamos fazer alguns bebês, e com isso, ele se entregou aos ritos, ao dever antigo e sagrado de garantir a sobrevivência da espécie Soxgar. E, por extensão, a segurança de seu próprio mundo. Enquanto se perdia em um emaranhado de membros escamosos e elegantes e gritos urgentes e ofegantes de prazer, Zack não pôde deixar de se maravilhar com as estranhas reviravoltas do destino que o levaram a este momento. Quem teria pensado que a chave para salvar a humanidade não estaria no calor da batalha, mas no calor da paixão? Mas, novamente, como dizia o velho ditado, faça amor, não guerra, ou, neste caso, por que não ambos? Zack perdeu toda a noção do tempo enquanto se entregava aos antigos ritos de reprodução Soxgar. Os consortes eram insaciáveis, seus corpos elegantes e poderosos, exigindo suas atenções repetidamente, levando-o a alturas de êxtase que ele nunca soube serem possíveis. Através de tudo isso, Zalara permaneceu no centro do turbilhão, seus olhos violetas queimando nos dele, enquanto o guiava através dos complexos rituais de acasalamento Soxgar. Ela era uma força da natureza, primal e irresistível. Zack se viu impotente diante dela, um escravo voluntário de cada capricho e desejo dela. Mas mesmo enquanto se perdia no calor da paixão, uma parte da mente de Zack permanecia fria, clinicamente desapegada, analisando a situação com a praticidade de um soldado. Ele estava fazendo isso por uma razão. Ele se lembrou, pela terra, pela humanidade. Cada clímax de arrepiar a mente, cada momento de liberação trêmula e ofegante, era mais um passo em direção a garantir a sobrevivência de sua espécie. Pelo menos, era isso que ele dizia a si mesmo. Mas à medida que os ritos continuavam, enquanto os consortes arrancavam prazer após prazer devastador de seu corpo tenso, Zack achava cada vez mais difícil lembrar de seu nobre propósito. Tudo que parecia importar era o próximo pico, o próximo mergulho no êxtase, a próxima chance de provar sua virilidade e força para essas magníficas fêmeas alienígenas. Finalmente, após uma pequena eternidade de escamas escorregadias de suor e gritos urgentes e ululantes, Zalara chamou uma pausa nos procedimentos. Zack desabou sobre o estrado, seu peito arfando, sua mente girando, cada músculo em seu corpo vibrando com satisfação. Os consortes se reuniram ao seu redor, seus olhos amendoados brilhando com aprovação e algo que poderia ter sido respeito. Zalara avançou, sua mão com garras traçando os contornos do peito arfante de Zack. Você fez bem, humano! Ela ronronou, sua voz baixa e rouca. Os consortes estão satisfeitos com seu desempenho. Sua semente foi plantada em solo fértil. Zack conseguiu um sorriso fraco, lutando para recuperar o fôlego. Fico feliz por ter conseguido corresponder, ele brincou, sua voz áspera e rouca. A crista da sobrancelha de Zalara se arqueou em diversão. De fato, você provou ser um verdadeiro campeão de sua espécie. Os Soxgar honrarão o acordo. A terra será poupada. Zack sentiu uma onda de alívio lavar sobre ele, temperada por uma estranha e amarga pontada de arrependimento. Acabou então, ele cumpriu seu dever, cumpriu sua parte do acordo. Ele deveria estar feliz, até mesmo eufórico. Então por que se sentia tão vazio por dentro? Zalara deve ter sentido sua turbulência interior, pois sua expressão suavizou, tornando-se quase terna. Você conquistou um lugar de honra entre os Soxgar, humano, ela disse, suavemente. Você sempre será bem-vindo aqui, nas câmaras de reprodução e além. Seus filhos serão criados como guerreiros, fortes e orgulhosos. Zack engoliu em seco,
um nó subindo em sua garganta. Seus filhos. O pensamento enviou um estranho e feroz arrepio através dele, misturado com um senso de responsabilidade profundo. Ele havia gerado uma nova geração de Soxgar, metade humana, metade alienígena. Como eles seriam? Herdariam sua força, sua coragem, seu senso de dever? Ou seriam algo completamente diferente? Uma nova raça híbrida estranha que mudaria a galáxia para sempre? Ele balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Essa era uma questão para outro tempo, outro lugar. Por enquanto, ele tinha que se concentrar no presente, em voltar para seu esquadrão e sua nave, em voltar para a Terra. Com um grunhido de esforço, Zack se levantou, seus músculos abusados gritando em protesto. Os consortes recuaram respeitosamente, dando-lhe espaço enquanto ele alcançava sua roupa de baixo descartada e começava a vesti-la com dedos trêmulos e desajeitados. Zalara o observou se vestir. Seus olhos violetas inescrutáveis. Você sempre terá um lugar aqui, Zack Tenor. Ela disse formalmente, usando seu nome completo pela primeira vez. Mas sinto que seu caminho está em outro lugar. Pelo menos por enquanto. Vá com as bênçãos do Soxgar e saiba que você será lembrado em nossas canções e histórias por gerações. Zack fez uma pausa, olhando para ela com um sorriso irônico e torto. Eu aprecio isso, Zalara. E sejamos realistas aqui. Isso foi uma coisa única, um momento de loucura. Tenho um trabalho a fazer, um planeta a proteger. Não posso simplesmente largar tudo para brincar de casinha com um monte de alienígenas. Por mais incrível que o sexo seja. Os lábios de Zalara se contraíram em algo que poderia ter sido um sorriso. Eu entendo, Zack Tenor, o dever chama. Mas saiba disso, você sempre terá um lugar aqui, caso algum dia se canse dos fardos da liderança e anseie pelos confortos das câmaras de reprodução novamente. Zack deu uma risada, balançando a cabeça com pesar. Vou me lembrar disso, ele disse, fechando o último fecho de seu traje e alcançando sua armadura. Mas por enquanto, acho que é hora de voltar para minha equipe antes que eles comecem a se preocupar. Ou pior, antes que Jenkins comece a ter ideias, ele estremeceu teatralmente e Zalara deu uma risada, o som estranhamente musical para seus ouvidos. Vá então, Zack Tenor. Retorne ao seu povo, mas lembre-se do seu tempo entre os Soxgar e do vínculo que agora compartilhamos. Que seus lombos sejam sempre frutíferos e seus inimigos sempre esmagados sob suas botas. Zack sorriu, fazendo uma saudação alegre. De volta para você, Zalara. Continue sexy. E com isso, ele saiu das câmaras de reprodução, a cabeça erguida, o passo seguro e orgulhoso. Ele havia feito o impossível, garantido a paz para seu planeta através de um ato de diplomacia entre espécies que entraria para os livros de história, ou pelo menos nos feeds extras noturnos e picantes. Mas ao emergir na luz dura e implacável dos sóis alienígenas, Zack não conseguia se livrar da sensação de que sua aventura com o Soxgar estava longe de terminar. Afinal, ele tinha a sensação de que estaria de volta às câmaras de reprodução mais cedo do que pensava, gostasse ou não. Zack emergiu do complexo Soxgar para encontrar sua equipe esperando por ele. Suas expressões, uma mistura de alívio, admiração e diversão mal contida. Jenkins, em particular, parecia prestes a explodir de tanto rir. Bem, veja quem está de volta de sua pequena missão diplomática. O soldado brincou, seus olhos brilhando de humor.
Como foi, sargento? Conseguiu garantir um tratado de paz? Ou apenas um pedaço de rabo? Hernandez lançou-lhe um olhar fulminante, sua voz severa, mas tingida de respeito. Corta essa, Jenkins. O sargento acabou de arriscar tudo pela terra. O mínimo que você pode fazer é mostrar um pouco de respeito. Jenkins levantou as mãos em rendição. Simulada, seu sorriso nunca vacilando. Ei, sem desrespeito, cabo. Só estou dizendo que nosso líder destemido acabou de passar as últimas horas até o cotovelo em estranheza alienígena. Você tem que admitir, isso é bastante impressionante. Zack sentiu uma mistura de orgulho e constrangimento com as palavras deles, mas manteve sua expressão neutra. Tudo bem, já chega, ele disse. Seu tom firme, mas não indelicado. Todos vocês sabem o que aconteceu. Os Soxgar concordaram em deixar a Terra em paz, em troca da minha participação em seus rituais de reprodução. Kowalski assentiu, um toque de admiração em sua voz. Caramba, sargento, isso a levaram pelo time em um nível totalmente novo. Zack deu de ombros, tentando fingir que era apenas mais um dia de trabalho. É o que qualquer um de nós teria feito dadas as circunstâncias. A missão vem em primeiro lugar. Sempre. Hernandez deu um... Estamos apenas felizes que você voltou inteiro, sargento. O que você fez lá? Isso exigiu coragem, mais do que a maioria dos homens tem. Os outros murmuraram seu acordo. Uma nova profundidade de admiração em seus olhos. Zack sentiu uma onda de gratidão e afeição por sua equipe, seus irmãos e irmãs de armas. Eles entendiam os sacrifícios que às vezes tinham que ser feitos, as extensões às quais um soldado tinha que ir para proteger seu povo. Obrigado, pessoal, ele disse, sua voz rouca de emoção. Mas não vamos nos deter nisso. Vamos ao que quer. E agora é hora de seguir em frente. Vamos voltar para o Argon, fazer nosso relatório e nos preparar para a próxima missão. Negócios como de costume, a equipe assentiu em concordância, suas expressões sérias e focadas mais uma vez. Zack sentiu um senso de orgulho e unidade, um vínculo que nunca poderia ser quebrado. Esses eram seus companheiros, sua família, e ele faria qualquer coisa para mantê-los seguros, para garantir sua sobrevivência, mesmo que significasse sacrificar seu próprio corpo e desejos no altar da diplomacia entre espécies. Mas enquanto eles voltavam para o local de desembarque, Zack não conseguia se livrar da sensação de que isso era apenas o começo. Os Soxgar tinham provado o que a humanidade tinha a oferecer, e ele suspeitava que eles voltariam para mais em breve. Ele apenas esperava que quando esse dia chegasse, ele estivesse pronto para enfrentar quaisquer desafios e tentações que a galáxia decidisse lançar em seu caminho, pronto para cumprir seu dever, não importa o quanto seu corpo implorasse por descanso. Mas por enquanto, tudo o que ele queria era um longo banho quente e uma chance de descansar seus músculos doloridos. O resto poderia esperar até amanhã. Afinal, ele tinha a sensação de que iria precisar de toda a força e resistência que pudesse reunir. Porque algo lhe dizia que seus dias de gigolô galáctico estavam longe de terminar e que o destino da humanidade poderia depender de sua capacidade de se levantar para a ocasião. Vez após vez, em todos os sentidos da palavra.